Mais um cidadão de bem preso. Bem, hoje a gente vai falar aqui de Daniel Silveira. Eu tenho uma opinião que a gente não deve dar palco para essa galera aí que avançou aí na extrema direita e se elegeu através dessas plataformas digitais, com muita agressividade. Mas, como o cidadão de bem já está preso e já é muito bem conhecido, então vamos dar nome aos bois, ou ao gado, se preferir, assim dizer. Bom, quando a gente vasculha a carreira, a vida, a trajetória do cidadão de bem, e aqui eu coloco aspas, a gente sempre encontra as maiores incoerências possíveis. E parece que é uma regra que quanto pior, melhor. Quanto pior essa trajetória, maior popularidade esse dito cidadão de bem tem com seu público. Parece que ser insurgente nesse país e insurgente por causas não nobres dá grana e elege muita gente e elegeu. 2018 foi exemplo disso. E 2022 não foi diferente. Porque a nata do lixo da extrema-direita foi eleita. E aqui eu não vou dar palco para o restante. Nós só vamos falar aqui deles quando eles estiverem na cadeia. Pelo menos eu pretendo falar deles quando eles estiverem na cadeia. Porque vão. Eles não têm mais a máquina nas mãos. Eles já não têm as instituições que eles tanto aparelharam durante esses 4 anos no governo de Jair Messias Bolsonaro. Então aqui agora é muito mais difícil eles saírem ilesos dos crimes que praticaram e praticam. Pois não existe mais esse emparelhamento. Ainda é claro, tem muita mudança a ser feita, porque o bolsonarismo está impregnado também nas instituições. Só que quem manda no jogo agora é outro. Mas voltando aqui ao tema do vídeo. Aqui eu vou ler uma matéria aqui do Congresso em Foco, e eu vou colocar aqui o link da matéria para que vocês possam ver na íntegra. Que aqui foi um bom resumo aqui de quem foi Daniel Silveira antes de ser deputado e depois de ser deputado. Aqui começa aqui. Tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, incitação à violência contra ministros da Suprema Corte, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal, STF. Por esses e outros crimes, o deputado Daniel Lúcio da Silveira, natural de Petrópolis, do Rio de Janeiro, foi condenado a 8 anos e 9 meses de cautela pelo plenário do Supremo em 20 de abril. A condenação deu no quarto ano de seu primeiro mandato como deputado federal, pelo menos estado onde nasceu. Durante o julgamento, um fato chamou a atenção dos ministros Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Daniel Silveira. Peraí, gente, tem um pop-up aqui me atrapalhando. Daniel Silveira não era julgado numa ação isolada. Ataques à democracia e à Suprema Corte configuram um comportamento recorrente ao longo do seu mandato como parlamentar. Ataques verbais, alguns casos físicos às instituições e pessoas que desagradam se tornaram a marca registrada de seu mandato. A postura agressiva e discurso antagônico à ordem democrática, porém, são características que antecipam a carreira política. E aqui vamos contar aqui de deputado, de policial a deputado.
Antes de ser candidato, o dito cujo, Daniel, fez sua fama nas redes sociais durante os anos que serviu à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, onde foi incorporado a partir de 2003. Antes disso, era cobrador de ônibus, função que em 2007 lhe rendeu um boletim de ocorrência na Polícia Civil em Petrópolis. A polícia havia descoberto seu envolvimento em uma fraude na produção de atestados médicos, que foram utilizados para ausentar por um mês do serviço. Ou seja, lá já está a cerne do negócio, né? O negócio do cara aí é sempre pro lado errado. É sempre no jeitinho, na malandragem. O boletim de ocorrência chegou a atrasar em 2 anos sua entrada na polícia, onde foi aprovado no concurso em 2011. Sua efetização se deu apenas mediante a entrada de processo administrativo na Justiça do Rio de Janeiro. Em 2016, prescreveu o inquérito envolvendo a fraude e atestados, o que permitiu sua efetivação na PM e RJ, que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas sua atuação como policial não foi menos problemática, gente, do que o capítulo anterior aí da sua vida. Em seu próprio canal do YouTube, confessou ele mesmo ter sido preso ao menos 90 vezes. 90, pessoal, é isso mesmo, 90 vezes. Durante sua carreira como policial, segundo um boletim interno da própria PM, vazado pelo portal The Intercept. 80 dessas prisões e detenções ocorreram entre os anos de 2013 e 2017, tendo ocorrido por episódios de insubordinação. Ou palavra que eu sempre me enrolo. O documento indica como cristalina sua inadequação ao serviço militar, mesmo tendo recebido inúmeras oportunidades, confirmando ineficiência de caráter educativo. Ainda aponta para seu primeiro episódio conhecido como ataques à imprensa. Fica transparente a conduta desviante do revisionado, na medida que postou vídeos em sua página pessoal na rede social no Facebook. Um desfavor da imprensa nacional de uma forma geral, em alguns deles, durante a execução do serviço fardado e no interior da viatura, erodindo preceitos éticos, vigor da Polícia Militar. O cara gravava vídeo dentro da viatura. O cara não estava nem aí para sua segurança, para fazer a segurança do povo para o qual ele era pago. O que ele queria era lacrar nas redes para ganhar voto para o seu projeto político. Eu não sei ainda como fazer. Porque o povo tem que parar de acreditar em falsos heróis. Ou melhor, ele saber que heróis não existem. E muito menos que esse tipo de gente vai ser o seu herói. As pessoas têm uma dificuldade imensa, parece, de entender o que é falso e o que é real. E aqui eu não estou menosprezando a inteligência das pessoas. Talvez essa geração do imediatismo, onde a gente só lê manchetes, eu procuro ler um pouco mais, mas eu não vou dizer, não vou mentir que de vez em quando eu também leio só manchete. Falta de tempo, a gente recebe um volume de informação enorme durante um dia só. E nem sempre, às vezes, a gente tem tempo de verificar toda a notícia. Mas eu procuro, sempre quando me desperta interesse mesmo na notícia, e principalmente se eu vou compartilhar ela, eu procuro ler. Caso não, eu fico só na manchete. Porque também, né? O tempo é curto, né? Suas atitudes como parlamentar. Agressividade no parlamento. Está o título aqui na notícia. Uma vez eleito, não demorou Daniel Silveira deixar um recado de como seria seu mandato. Faltando mais de um mês para sua posse, entrou sem autorização na diretoria do Colégio Dom Pedro II, em Petrópolis, tumultuando a entrada da unidade. O deputado afirmou estar lá para debater a distribuição de emendas parlamentares. A diretora Andréa Nunes afirmou que sequer conhecia o aspirante a parlamentar e nunca o convidou. Insatisfeito com o incidente, Daniel Silveira divulgou um vídeo em seu perfil no Facebook, afirmando que como parlamentar teria o direito de entrar em qualquer ambiente sem permissão.
disse que retornaria com o intuito de fiscalizar o colégio em busca de provas de doutrinação ideológica. O fantasma do comunismo e da ideologia de gênero e tudo mais. A ideologia socialista. Como se ideologia socialista e comunista fosse proibido. Não é. E a escola não é uma conversão de ideologia. A escola está lá para ensinar. Desde as matérias básicas, mas principalmente a escola também tem que fazer você refletir pelo que acontece em seu entorno e na sociedade. Mas essa galera não quer isso, eles não querem pessoas que pensem. Porque pessoas que pensam, pessoas que refletem, dificilmente vão cair na lábia de um cara como esse, como o Daniel. Nunca esse um Daniel Silveira na vida vai ser herói de uma pessoa que refletir um mínimo. De olhar sua trajetória, olhar toda a sua retórica. Somente em fevereiro de 2022 que Daniel Silveira respondeu por seu abuso de autoridade e pelas diversas ofensas lançadas contra a diretora. O Tribunal de Justiça de Petrópolis o condenou a pagar uma indenização de 20 mil a Andréa Nunes, bem como remover o vídeo do ar e pagar 4 mil em custos processuais. Depois de empossado, Daniel Silveira novamente buscou uma intriga, dessa vez contra próprios colegas do partido, em seu primeiro discurso em plenário. Declarou que observaria o comportamento de todos os demais parlamentares do PSL, afirmando que a legenda contava com um grande número de deputados que se aproveitaram da popularidade de Bolsonaro para subir ao poder. Eu não vou dizer que ele estava errado aí, não, gente. A gente sabe que teve muito surfista nessa onda bolsonarista e que depois eles começaram a cair fora um a um, quando viu que era meio que impopular. E alguns voltaram depois que viram que era impopular, mas mesmo assim tinha uma base grande. Isso eu não estou mentindo, mas o modo que ele trata é um modo canalha de tratar as coisas, né? A partir de outubro, seu temperamento violento tornou-o a ocupar as páginas do Ceará. Dessa vez, não por seu discurso, mas por sua ação no anexo 2 da Câmara dos Deputados. O jornalista Guga Noblar o questionou sobre vistorias ao Colégio Dom Pedro II e sobre o vandalismo envolvendo a placa na homenagem da ex-vereadora Marielle Franco, que foi assassinada brutalmente. Em resposta, Daniel Silveira arremessou o celular do repórter no chão e o xingou. E disse: arremessei, e aí, irmão? Te bati, babaca. Vai lá no STF e me processa, otário. Declarou durante o episódio. A agressão, por sinal, foi filmada por outras pessoas presentes no anexo e um dos vídeos capturou o momento em que o celular quicou no chão. Guga Noblar chegou a abrir um processo na justiça contra o Daniel pela agressão. O caso foi julgado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios do TJDFT, onde o relator Edilson Enedino de Chagas considerou que faltava comprovação do dano causado ao celular, além de culpabilizar o jornalista pelo ocorrido, afirmando que a postura violenta teria sido consequência das provocações contra o deputado. Gente, será que esse relator estava sendo imparcial nesse momento? O cara toma o celular da mão do jornalista, que está lá cumprindo a sua função. Perguntar para a extrema-direita é provocar. Isso aí é uma herança lá da ditadura militar. Quantos repórteres não foram presos naquela época? Quantos jornalistas? Porque você não pode perguntar para essa gente. Porque essa gente, ela morre de medo de ser desmascarada. Então, a resposta deles, quando você o encurrala, você pergunta a verdade, é agir com truculência e violência, porque eles não têm diálogo e não têm nenhuma proposta, nenhuma resposta que seja cabível aos horrores que eles praticam. Então, gente, eu acho que vale lembrar também que esse cidadão de bem, entre aspas, recebeu uma graça
do presidente Jair Messias Bolsonaro, na sua última prisão. É esse tipo de gente que a extrema-direita, o bolsonarismo, acolhe e faz de herói. E aí a gente vai lembrar de Roberto Jefferson, entre outros. Nós estamos vivendo um capítulo da história que ainda falta um pouco de distanciamento para a gente compreender o todo. Como a gente chegou até aqui e como a gente vai sair daqui. Eu acredito que a gente vai sair. Só com muito trabalho para frente. Conversando com as pessoas. Não deixando vácuo, porque não existe vácuo na política. Deixou um vácuo, se ocupa. A esquerda deixou o vácuo nas periferias, onde as igrejas neopentecostais estão lá, fazendo campanha para candidatos até como esse, Daniel Silveira. Quantas igrejas não fizeram campanha para Jair Messias Bolsonaro, mesmo sabendo que ele apoiava um torturador? E eu tô aqui, não tô contra a igreja. Eu sei que tem muita igreja séria. Tem muito pastor sério. Mas parte dessa base, desse povo, foi corrompido por um discurso de pauta moral. O comunismo ia fechar as igrejas. E a gente precisa conversar com essa gente. Para que menos ou nenhum outro Daniel Silveira surja e seja eleito para ampliar a voz do terror. Que é isso que eles fazem. Então a gente precisa conversar com todas as pessoas. É necessário que a gente converse com todas as pessoas. Bom, esse foi mais um Visões de Periferia. Curta, compartilhe e deixe aqui seu comentário, a sua opinião é muito importante para também nos trazer engajamento.